Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, o país inteiro. Há mais de 20 anos, os brasileiros não iam em massa para as ruas para manifestar por seus direitos, dando início a um novo capítulo na história brasileira. Acho que eles têm um significado muito importante no Brasil de hoje. Primeiramente, do ponto de vista mais geral, porque ele colocou na pauta a discussão da democracia direta no país. E vai ter que ser encontradas formas disso acontecer mais constantemente, sem os percalços dos que nós vimos aí nessa última vez. Em segundo lugar, porque ele em nenhum momento perdeu o foco. O foco original, que foi a questão da tarifa e tarifa zero no limite, em nenhum momento deixou de ser foco, em que pese o fato de que ele seja a ponta de um iceberg no Brasil, quando diz respeito, no mais geral, à questão dos serviços públicos em geral, que são de baixa qualidade e não correspondem à contribuição enorme que o povo brasileiro faz para a riqueza do país. Com certeza é um capítulo novo também do ponto de vista das lutas sociais, sendo que são essas que estão determinando ou abrindo esse novo capítulo, pois que elas são completamente inovadoras pelas formas, pelos conteúdos, pelos sujeitos. Então é um movimento que ninguém esperava nesse momento, todo mundo estava absolutamente tranquilo, pensando que as eleições fossem já definidas, os mega eventos, a agenda, a nova classe média, grandes obras, e de repente alguém se convidou para a festa e definiu uma pauta diferente. E esse alguém que se convidou, ninguém entendeu quem é ainda. De fato, algo novo está acontecendo, essa revolta indicou para alguma coisa diferente, e isso acho que é seguro dizer. Agora, para que lado isso vai, isso é uma questão ainda. O que desencadeou o movimento em massa nas ruas foi o aumento das passagens do transporte público, questão levantada pelo movimento Passe Livre, que defende a tarifa zero. O Passe Livre e a tarifa zero nada mais são do que a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, a coleta de lixo, todas as coisas que não são pagas diretamente no ato de sua utilização. O que faz com que o transporte, diferentemente desses outros, acabe sendo restrito o acesso para aqueles que podem pagar a tarifa. Então ele abriu uma discussão que no fundo poderia ser traduzido: tarifa zero é igual reforma tributária, ou seja, no Brasil paga mais imposto quem ganha menos e paga menos imposto quem ganha mais. A tarifa zero vai exigir mais recursos, sim, mas não é às custas dos outros serviços. É a partir de uma política tributária justa é que se vai conseguir novos recursos para bancar a mobilidade nas cidades. E isso terá um efeito fantástico na economia do país. Outras questões, como melhorias na saúde e na educação públicas, gastos abusivos com a Copa do Mundo de 2014, a necessidade de reforma política, dentre outras, ganharam espaço nas manifestações, trazendo ao debate a atual situação política brasileira. Existem várias questões no Brasil que estão mal resolvidas ou em caminho de serem resolvidas de maneira absolutamente equivocada, como é o caso da cura gay. Então, acho que é legítimo que isso aconteça, o foco não pode ser perdido, mas, no fundo, o sistema político e a democracia do Brasil mudaram e vão ter que mudar mesmo. Me preocupa muito uma série de pautas que eu chamaria de conservadoras, né, como redução da maioridade penal, tipificação do crime da corrupção como crime hediondo, né. Agora precisa ver quais são as forças em luta que vão decidir se isso vai pender para uma mudança mais radical do ponto de vista da liberdade ou mais conservadora. Que de fato houve uma série de manifestações de direita, isso houve. Eu estava nas manifestações, as pessoas gritavam pelo Brasil, cantavam um hino, carregavam a bandeira. Teve a presença de skinheads que insuflaram as pessoas contra os manifestantes que estavam com bandeiras vermelhas e negras, bandeiras negras e bandeiras vermelhas. Aí sim, há uma, eu diria que há um certo fascismo disseminado aí, pelo menos nessa grande chamada depois do dia 13 de junho,
que trouxe as pessoas que estão lutando por um Brasil melhor. Isso pode ser uma guinada de direita, sim. Sobre o posicionamento do governo e da oposição, os especialistas argumentam que estão surgindo estratégias políticas para conter a opinião pública, o que deve despertar a atenção da sociedade. Existem intenções efetivas de uma transformação, existe o medo da voz das ruas, existem oportunismos, como por exemplo a reforma de Renan Calheiros propondo o passe livre estudantil no Brasil inteiro, né? Medida tipicamente demagógica, desmobilizadora, existe um pouco de tudo. Mas eu acho que no eixo central o que existe é isto, né? Uma posição que eu achei muito positiva da Presidente da República, quando chama o movimento popular, em que pese o fato de que acho que as medidas que ela tomou não correspondem inteiramente ao desejado, mas de qualquer forma recebeu, ouviu, marcou uma posição e abre uma perspectiva. Me parece evidente que o pessoal ficou calado um tempão e no início só enfrentou com a repressão e agora está acontecendo, me parece que do ponto de vista da oposição é uma movimentação legítima, né? Uma tentativa de ir para dentro de um movimento enorme que vai transformar a sociedade. Do ponto de vista do governo, eu vejo uma movimentação tardia, tímida, mas enfim, que começa a dizer algo, né? E tem que fazer muito mais. As demandas que estão sendo respondidas, com exceção da vitória, que é uma vitória do passe livre, do congelamento do aumento da tarifa, né? Não houve redução, foi um congelamento, com exceção dessa, me parece que as pautas que estão passando são as pautas mais conservadoras, sobretudo em relação à reforma política, sobretudo no aumento das penalizações e sobretudo numa indicação de uma forma muito perigosa que eu vejo de tocar a democracia, que é por meio de plebiscitos. É preciso deixar claro que por mais pessoas que saíram às ruas, por mais apoio que a mídia tem encoberto, tudo isso é uma expressão ainda minoritária. O Brasil é um país de 190 milhões de habitantes. 2 milhões na rua ainda é minoria. Essa democracia plebiscitária, se ela começar a ser a única resposta às demandas da rua, isso me preocupa bastante.